Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Ronald falando. É, Hoje a gente vai tratar dois assuntos aí, né? Dois aspectos referente às planilhas eletrônicas. Nós vamos falar um pouquinho sobre filtro de dados e a sua aplicação ali, a sua importância, as suas possibilidades e também como a gente pode trabalhar copiando fórmulas para evitar que a gente faça ali tarefas repetitivas. Então vamos lá. Referente a esses assuntos, vamos pensar aqui no primeiro momento sobre filtro de dados. Observe essa planilha, a gente tem algumas informações ali sobre ela. A gente tem ali na coluna nome, tem o nome das pessoas. Do lado, na coluna B, a gente tem ali sexo, que vem informando lá masculino ou feminino. E na coluna C, a gente tem ali a idade dessas pessoas. Observe que as idades, a gente tem apenas 3 idades diferentes, ou 10, ou 20, ou 15. Então a gente basicamente tem só essas 3 idades ali nas pessoas. E no sexo, a gente tem 2 tipos, masculino, 2 gêneros, no caso, masculino e feminino. Tá ok? Então, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com filtro de dados, a gente tem uma disposição semelhante a essa das informações. A gente tem um pequeno cabeçalho, que seria lá o nome, sexo e idade, seguido das informações. Tá? Observe que não tem um espaço entre linhas ali. Você observe que a linha número 2, que está o João masculino e 10 anos de idade, já está logo grudado. Eu não pulei nenhuma linha, a informação já está logo seguinte. Então o que acontece? Basicamente a gente tem que selecionar, tá bom? Os títulozinhos, então selecionei lá, ó, nome, sexo e idade, somente isso, eu não selecionei o texto todo, só selecionei nome, sexo e idade. E em seguida eu venho aqui em dados e venho em autofiltro. Então selecionei nome, sexo e idade, fui em dados e coloquei a opção autofiltro. Quando eu clico em autofiltro, vou dar um clique aqui do lado de fora para ficar mais fácil a visualização. Se eu esticar aqui um pouquinho a coluna C, esticar um pouquinho também a coluna B. Então ele cria, tá? Ele coloca, adiciona um botão, tá? Com a setinha aqui para baixo. No nome, a mesma coisa. No sexo e a mesma coisa na idade. É esse botão que nós vamos poder utilizar para poder filtrar os dados. Então, por exemplo, vamos supor que eu venha aqui em sexo agora, tá? Dê um clique lá, ele exibe aqui algumas opções para gente. Eu vou desmarcar aqui o tudo e vou deixar marcado só masculino, tá ok? Vou dar um clique lá no OK, ele vai fazer o que para mim? Ele vai organizar os dados, ele vai classificar somente os dados, ele vai filtrar somente os dados ali de pessoas do sexo masculino. Então, a gente tem essa possibilidade aqui referente à filtragem de dados. Um outro caso seria quando eu dou percebe que ele colocou numa cor destacada, no meu caso aqui ele colocou em azul. Então eu dou um clique lá, marco ali novamente o tudo e dou um OK, ele vai exibir tudo novamente. Vamos supor que agora eu queira ver somente pessoas que têm 20 anos de idade. Então eu vou vir aqui no botão idade, vou desmarcar lá o tudo e vou marcar só o 20. Então, quando eu dou um OK, ele vai exibir para mim pessoas só com 20 anos de idade. Aí, lógico, a gente pode juntar uma coisa com a outra. Eu quero pessoas com 20, mas somente do sexo feminino. Então, eu venho lá e coloco feminino e dou OK. E assim eu vou conseguindo filtrar os dados que eu tenho. Nesse nosso caso aqui, conforme eu sempre gosto de observar para você, é o que? Fica fácil a gente identificar porque só tinha 10 itens. Mas vamos supor que eu tivesse uma planilha gigantesca, aí talvez com, sei lá, 5 mil linhas, 15 mil linhas ali, e tivesse que filtrar algum dado, realmente ficaria mais complicado eu localizar. Nesse caso, a gente não teria essa dificuldade porque só tem 10 itens, 9 no caso. Mas se fosse uma planilha bem grande ali com muitas informações, sem dúvida o filtro seria útil. Nesse caso aqui eu fiz uma planilha nome, sexo, idade.
mas a gente poderia ter outras possibilidades. A gente poderia ter, por exemplo, filme, o gênero e o preço, ou a gente poderia ter lá o nome do aluno, a faculdade que ele estuda e o curso que ele faz, e assim sucessivamente. Existem aí centenas aí de possibilidades que a gente poderia pensar para poder filtrar um dado. Então, basicamente, qual é a ideia da gente filtrar um dado? Seria a gente organizar, conseguir separar, classificar somente aquelas informações que sejam do nosso interesse, tirando informações ali que sejam desnecessárias naquele momento, tá bom? Espero aí que tenha te ajudado essa parte de filtro de dados. Se você puder fazer esse exercício, eu creio que seria válido aí, iria ajudar a gente futuramente em algum momento, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima.